Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para as empresas. Quem executa não valida. O que é isso? Isso, no termo técnico, se chama compliance. Muitas vezes, o que leva a empresa ao insucesso, ao fracasso, à possibilidade, inclusive, de ter problemas a ponto de quebrar, é exatamente não usar o compliance como ferramenta cotidiana dentro dos seus negócios. E eu vou explicar em detalhe tudo isso para vocês. Uma das melhores estratégias para identificar e corrigir riscos dentro da empresa, sem sombra de dúvida, é a ferramenta do compliance. Imagine que dentro da sua empresa os processos vão crescendo, a empresa está dinâmica, o mercado está bombando e você precisa ter mais assertividade para ter o maior tempo possível de dedicação a essa estratégia. Como que eu faço isso através do compliance? Pensa o seguinte, a sua gestão, seus executivos, seus executores, os liderados, estão ali na execução. Cada dia que passa, as empresas estão mais enxutas e buscando maior resultado com menos custo, correto? A ferramenta do compliance vai fazer o balizador da diferença entre quem executa, a profundidade e a equidade disso diante daquilo que foi planejado dentro da estratégia. Ou seja, você imagina que nós fizemos uma estratégia de crescimento, de growth da empresa através de mídias sociais, por exemplo. Quem vai medir se os indicadores dessa mídia estão dando resultado que não sejam os próprios executores, o que a gente chama de partes interessadas, os stakeholders daquela relação. Imagina que o seu próprio fornecedor vai te falar se está sendo executado bem ou não, uma vez que ele está executando, a ferramenta de compliance vai acompanhar isso. Se foi feito um planejamento tributário, se dentro dele a gente saber se tudo que está sendo feito foi falado pelo jurídico tributário, foi determinado para o controle interno da empresa de estar executando para que aquilo não traga contencioso ou risco futuro. O compliance vai ser a ferramenta de balizador entre os executores, contabilidade, fiscal, controle interno e aquele planejamento feito. Ou seja, o compliance ele traz para você a segurança e também, da mesma forma, enxuga muito os recursos para que você tenha a melhor exatidão dentro das estratégias traçadas. Como que a gente pode identificar, reduzir os riscos e eu até digo mais, reduzir o próprio custo da empresa através das ferramentas de compliance? Todas as empresas deveriam estar mapeados seus processos, identificados, entregáveis de todas as lideranças e dos liderados. Porque o que o compliance faz? Você imagina uma empresa que tem uma estrutura de CEO, CFO, controladoria e os demais gestores, gerenciais ali. Na verdade, quem tem autoridade e profundidade para verificar, inclusive se os C-levels estão entregando aquilo ao qual está sendo investido naquelas pessoas. Precisa ser alguém independente do processo, que tenha know-how, que tenha experiência e profundidade técnica de entender tudo isso. Bom, o que a gente muitas vezes entende dentro da empresa? Você tem um auxiliar e um analista. De repente, o foguetinho da sua empresa é o analista. Essa pessoa que tem profundidade, conhece os processos, faz os relatórios. E, na verdade, ela está fazendo tudo isso e entregando para camadas superiores que nada mais faz do que copiar e colar. Muitas vezes, nesse caso, será que eu preciso de tantos C-levels de salário, uma vez que eu já tenho aqui na equipe a maioria dos relatórios de gestão postos? Quem vai identificar isso? Quem vai identificar se o C-level está exatamente fazendo a parte estratégica e não descendo na operação, gastando horas e investimento de altos salários em partes operacionais que você tem profissionais de formas, de salários mais enxutos para poder executar? Quem que vai validar se toda a contabilidade, o fisco, o DP, está sendo executado dentro das normas legais? Quem que vai validar se toda a sua parte legal, desde um AVCB, dos diversos alvarás ou certificados que uma empresa precisa de ter para ter credibilidade do mercado, se isso está sendo executado de forma correta. O compliance, então, quando ele traz tudo isso, ele vai trazer performance, ou seja, com as mesmas pessoas, com o mesmo investimento, muitas das vezes até com menos. Você tem mais resultados e de formas mais assertivas. Ele vai trazer que o arredondamento, a validação de tudo isso entre as linguagens da empresa, custo, contabilidade, financeiro, gestão, alto nível
né, do C-Level estão conversando todos através das mesmas bases de informações, dos mesmos relatórios, entendendo os mesmos riscos, entendendo as mesmas oportunidades. E ele ainda vai trazer para os investidores uma segurança de potencialidade do valor da empresa futuro com o menor contencioso possível. Dicas para implementar programas de compliance. Procure empresas no mercado que o primeiro conceito delas, principalmente, não seja o técnico, seja o ético-moral. Porque a base de sustentabilidade do compliance tem que vir com um programa ético-moral muito forte. Então a primeira coisa que você tem que entender é se as empresas praticam isso no mercado, para não te venderem técnicas que não venham com suporte, né, com toda a estrutura, com toda a fundação de nível ético-moral alinhado à técnica, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo, a partir do momento que você buscar essas empresas, seja totalmente aberto a explicar para elas as dores. Deixe elas independentes dentro da empresa, ou seja, você não pode colocar uma empresa de compliance sujeito à subordinação de hierarquia, porque não faz sentido. Ela tem que ter autonomia dentro da empresa para vasculhar, para efetivar, para ter acesso a todos os níveis dessa empresa. Então ela não pode ficar subordinada, porque ela tem que ser independente, ela tem que ser uma parte não interessada, para que o objetivo dela seja levantar toda a poeira, entender tudo isso, criar programas e tratar todas essas questões. Um terceiro passo, também muito importante, deixar claro junto à equipe, né, junto aos C-Levels, aos liderados, toda a equipe, a importância desse projeto, o quanto esse projeto vai trazer de qualificação profissional, de oportunidades, de ferramentas, de facilidades para o caminhar futuro, né, para tudo aquilo que vai gerar valor no futuro. Então eu acho que essa comunicação interna de mostrar que não é uma empresa que vem para ficar levantando só problemas, roubos, como tem, né, no passado, principalmente, tinha uma característica muito grande, mas principalmente para entender processos, gerar valor e gerar o que para mim é muito importante, um book transparente da empresa ao caminhar dos anos, ao caminhar do tempo. Muitas pessoas me perguntam assim, quando que deve terminar o contrato de compliance? Precisa ter princípio, meio e fim? Nunca, porque as empresas, elas crescem muito rápido, elas se modificam. Nós, como seres humanos, nós somos a mesma pessoa de 10, 5 anos atrás? Não, provavelmente não seremos a de 5, 10 anos para frente. Como a empresa, mesmo através de inteligência artificial, tecnologia, atrás de tudo tem humanidade. Atrás de tudo tem humano. Assim como o humano se transforma, as empresas também se transformam, principalmente empresas que crescem muito. E é importante que a manutenção da cultura, do conceito de compliance, caminhe junto com esse crescimento. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, no Brasil, às vezes, muita lei não pega, você imagina o controle interno. Então, o controle interno que não é gerido, que não é acompanhado, ele tende a se perder ao longo do tempo. E o compliance é uma ferramenta gigante para manter essa história viva da empresa ao longo da longevidade dela. Muitas vezes, quando a gente vai tratar esse assunto no mercado, principalmente os empreendedores, os founders, aquelas pessoas que fazem tudo acontecer, traz em si um sentimento, cara, eu vou trazer através disso barreiras, travas, vai ficar engessado o processo. Exatamente o contrário. Exatamente a proporcionalidade que o compliance traz para o crescimento, ela é equânime nesse sentido. Ou seja, nós temos diversos cases no mercado. Imagina qualquer hoje grande empresa listada em bolsa, multinacional ou empresas de grande porte que qualquer um de nós queremos ser fornecedores. Essas empresas têm em sua raiz o compliance. E por que elas cresceram tanto? Por que elas se multiplicaram tanto? Através de canais de transparência, através de ferramentas de transparência. Nós temos diversos cases aqui dentro, ao longo dos nossos mais de 20 anos de mercado, onde que a empresa cresceu 3, 5, 10 vezes através dessas ferramentas. Por quê? Porque eu não preciso ficar inchando a empresa através de pessoas. O próprio processo de compliance, ele traz uma condição que a empresa consegue crescer muito gastando, trazendo um custo muito menor. Por quê? Porque quando o processo se traz transparência, quando eu tenho pessoas ali caminhando em treinamentos, em qualificações, em validações, eu faço com que todo o tempo seja otimizado. Por exemplo, às vezes a gente entra nas empresas, as pessoas falam, eu tenho uma pessoa de confiança, ela trabalha até 10 horas da noite, ela trabalha sábado, domingo, feriado. Só que isso traz custo e isso traz risco.
né, dentro principalmente do mercado brasileiro, com as normas trabalhistas que tem. E aí o seguinte, a pergunta é trabalhar muito ou é entregar? Né? Através desses entregáveis, quando a gente gerencia todos os indicadores, os KPIs, os OKRs das empresas, independente de ser um fornecedor, independente de ser um funcionário, isso traz condição dessa empresa crescer com maior qualidade e com menor investimento. Porque o próprio processo vai trazer em si condições de mostrar o que está sendo entregue, de que forma, dentro de qual time, quantas leads foram feitas, se a gente vai para o marketing, para o comercial, como é que está a qualidade dessas leads, se a gente está falando de financeiro, qual o recurso que a gente está aplicando, aonde está dando mais resultado. Tudo isso, essa junção, né, através dessas ferramentas, traz para a empresa um crescimento qualificado, um crescimento com enxugamento de custo. Nós temos casos aqui na Assis que a empresa cresceu 10 vezes, e hoje ela tem menos custo do que 3 anos atrás, tudo através de programas de compliance. Você que me acompanha aqui nas redes sociais, eu queria muito que você passasse para mim as suas dores, explica o que está acontecendo no seu momento, quais são suas dificuldades, suas inseguranças, que eu quero interagir com você, quero gravar vídeos respondendo a sua pergunta, quero estar ao seu lado, trazendo todos os mais de 20 anos, milhares de cases de empresa, de pequeno, médio, grande porte, startup, para conjuntamente com você poder colaborar no seu dia a dia. Se você é novo no canal, não esqueça de assinar, ativar o sininho, me seguir nas outras redes sociais. Até mais!